pé, pode sentar. Não precisa acender as luzes, pode deixar assim mesmo. Senta aí, o time vai ficar aqui também. Nós não vamos demorar muito. Eu estava sentado durante o louvor pedindo: Senhor, o que o Senhor quer falar com a gente nessa noite? Eu vou ler com vocês, vocês não precisam se preocupar. A gente vai sair um pouco do formato normal da sessão. Eu quero ler uma passagem com vocês de 1 Coríntios. 1 Coríntios 3. Paulo escreve para eles a respeito da forma que deveriam viver as suas vidas em luz da vinda do Senhor, em luz de um encontro que eles teriam. Ontem nós começamos a sessão, se você esteve, você deve lembrar, e eu compartilhei com vocês a respeito de um dos assuntos mais fascinantes na vida do cristão. Para mim, é o encontro glorioso que nós teremos com o Senhor Jesus. E esse é um encontro que todos nós teremos. É um encontro que você terá sozinho com Jesus. É um encontro que não acontecerá você e seu cônjuge. É um encontro que não será você e seu pastor, você e sua igreja. Antes de ir para 1 Coríntios 13, eu vou falar desse encontro com vocês. Então eu vou ler uma passagem de 2 Coríntios 5 que diz o seguinte: Paulo falando para eles a respeito desse dia, ele diz: é necessário, é preciso, é inegociável, tem que acontecer que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem ou seja o mal. Paulo está dando para eles uma visão de como eles deveriam viver a vida deles, e qual deveria ser o alvo da vida deles. Paulo diz que o alvo da vida de vocês seja esse encontro. Ele diz: ninguém escapará desse encontro. Ele diz: é necessário que cada um esteja diante do tribunal de Cristo. Naquele dia, ele diz que nós receberemos recompensas de Deus. Hebreus fala que Deus, ele é um recompensador. É isso que a palavra galardoador significa. Galardão é uma recompensa. Ele fala: Deus é um recompensador dos que o buscam. Infelizmente, por causa de um evangelho barato, da prosperidade, nós temos nos afastado da ideia de que Deus recompensa, de que Deus dá, de que Deus retribui, de que Deus é generoso. E isso precisa ser dito: o nosso Deus dá muito. Nosso Deus é extremamente generoso. Naquele dia que nós estivermos diante dele, ele vai olhar para cada decisão da sua vida, para cada ato, para cada escolha, para cada sim que você disse, para cada não que você deu. Ele vai olhar para cada um destes momentos, e a Bíblia diz que você vai ser recompensado de acordo com as obras, sejam boas ou sejam más. Paulo coloca a responsabilidade da sua vida em você. Ele não coloca a responsabilidade da sua vida na igreja que você vai, no pastor que te lidera, na família da qual você faz parte, no cônjuge que você escolheu para casar. Ele diz: a responsabilidade é de vocês, de cada um de vocês. Vivam vidas, façam escolhas, tomem decisões que naquele dia aos olhos de Deus serão vistas como boas obras, porque Ele recompensará tanto as boas quanto as maus. Paulo, ele não brinca, não manda recado, ele não brinca com esse dia, ele traz a gente para sobriedade.
Sabe quando alguém está se recuperando do alcoolismo, das drogas, a gente usa essa palavra, o cara está sóbrio. O que quer dizer a sobriedade? É que ele não é alterado, o seu comportamento não altera nem para um lado e nem para um outro, motivado por uma reação química no seu corpo. Ele é sóbrio, ele mantém-se pleno, ele mantém-se consciente, ciente de tudo que acontece ao seu redor. E Paulo está chamando a igreja para sobriedade. Eles falam: gente, olhem para esse encontro conscientes de que esse é um encontro verdadeiro, que espera cada um de vocês. Em luz desse dia, façam escolhas corretas. Escolham amar Jesus durante todos os períodos da vida de vocês. Quando as coisas estiverem bem e você estiver prosperando e as coisas estiverem fluindo e você sente a mão de Deus, nesse momento faça escolhas que honrem o nome dEle. Façam escolhas que deem glória a Ele, vivam para Ele, neguem-se a si mesmo e tornem Ele o centro da sua vida. E mesmo quando tudo parece que está dando errado, vivam para Ele, foquem nele, façam dele o centro, tomem decisões e escolhas, gastem o tempo, os recursos, a energia de vocês para coisas que Ele as considerará como boas obras. Então talvez uma pergunta inteligente que eu e você possamos fazer hoje é: Jesus, o que é bom aos teus olhos? O que é bom aos teus olhos? Porque se eu confiar na minha habilidade de julgar entre o certo e o errado, ai de mim. Se eu confiar nas minhas habilidades, na minha força, no meu intelecto, na minha influência, no meu discernimento, se eu achar que em algum momento eu posso e sou capaz de dar um passo sem ser guiado por Ti, ai de mim, Jesus. E aí em 1 Coríntios 3, falando a respeito desse mesmo encontro, desse mesmo dia, Paulo vai falar o seguinte para nós em 1 Coríntios 3, versículo 10. Um pouco antes, aliás, eu vou ler com vocês desde o 5. E eles estão naquela discussão, se vocês lembram bem, é um problema na igreja de Corinto, porque eles estão discutindo quem é o nosso pastor, quem é o nosso líder. Eles estão dizendo: nós precisamos ser liderados, nós precisamos pertencer a alguém. E Paulo vem e fala para eles no versículo 5: quem é Apolo? Quem é Paulo? É como se ele estivesse falando: vocês consideram esses homens super importantes para vocês e eles terão a recompensa devida. Ele vai falar em breve, ele fala: mas quem são esses caras? Se não apenas servos, apenas obedientes a um seu Senhor, servos por meio de quem vocês creram, conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo está falando: vocês precisam ter consciência de quem é Apolo e de quem sou eu. Ele continua dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Não atribuam a mim ou a Apolo o sucesso da vida de vocês. Não atribuam a mim ou a Apolo o crescimento da vida de vocês. Paulo está falando com eles de forma sóbria. Ele está falando: entendam quem nós somos. Somos apenas servos. A história continua e ele diz: Deus dá o crescimento para que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Ele fala: Deus escolheu assim, Ele escolheu dividir as coisas do reino para que ninguém diga: eu conquistei e eu fiz. Sabe por que o F-Hop não tem toda a revelação do que Deus está fazendo nessa geração? Porque somos apenas servos. Sabe por que a gente precisa do corpo de Cristo? Sabe por que a gente precisa honrar o que Deus faz com a quadrangular, com a assembleia, com a batista? Porque são Apolos, são Paulos, são Pedros. E eles dizem assim: e Deus escolheu dividir a obra.
Ele escolheu dividir em etapas para que no final nenhum dissesse nós construímos isso, mas sim Deus construiu. Por isso você nunca vai fazer parte de um ministério, de uma igreja, onde você vai falar: aqui eu tenho tudo, ou toda a revelação, ou tudo que Deus está falando está nesse ministério. Deus se nega a fazer isso, de acordo com Paulo, para que nenhum homem diga: nós carregamos a plena revelação de Deus. E Ele nos faz depender uns dos outros. Sabe por quê? Que um dia você acorda com uma opinião errada a respeito da igreja na esquina da sua casa, e um dia você está passando na frente e Deus fala com você, e Deus faz você entrar, e Deus faz você ouvir, e Deus te toca e te visita e te constrange, de forma com que você olhe para trás e fale: Deus, ainda bem que nós pensamos diferentes. Alguma vez você já se confrontou com uma opinião a respeito de um ministério, de um líder, de um pastor, de um irmão da sua igreja? E aí aquele irmão da sua igreja vem e te dá uma palavra de Deus, e Deus confirma, e você é constrangido, porque até um minuto antes você tinha uma opinião diferente desse cara ou dessa mulher. E Deus faz para que no final do dia o crescimento seja dele e não do homem. E nessa mesma vibe, nessa conversa, ele continua e diz para eles: o que planta, no versículo 8, e o que rega, trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá recompensa segundo o seu trabalho. Mais uma vez ele fala dessa coisa, essa questão de recompensar. Ele lembra a igreja de que eu, Paulo, fiz o que fiz por vocês, fiz por amor a vocês, fiz por amor ao Senhor, mas eu serei recompensado pelo que eu fiz. Paulo não tem nenhum problema com a teologia da recompensação. Ele fala: eu vou receber recompensa por cada igreja que plantei, por cada alma a qual preguei, por cada coração que encorajei, por cada vez que fui açoitado por nome dele. Paulo está ciente: eu vou ser recompensado. Aquele dia é um dia de glória, aquele dia é um dia que o Senhor colocará uma recompensa nas minhas mãos pela vida que eu escolhi viver. E essa mesma realidade ele está tentando passar para eles, dizendo: somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. Ele está dizendo: a igreja, os ministérios são o campo onde Deus nos colocou para trabalhar, para servir. E ele diz que isso se dá segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói. Ele está falando: igreja, o meu papel era vir e apresentar Jesus para vocês. O meu papel era vir e apresentar a salvação para vocês. O meu papel era vir e colocar um alicerce, um fundamento na vida de vocês. Eu vim estabelecer o ponto inicial da caminhada com vocês. Agora é sua responsabilidade construir. Ele fala: o meu papel termina aqui. Eu coloquei um alicerce e ninguém vai mudar esse alicerce na vida de vocês. O alicerce é Cristo, é Jesus. E Paulo diz: e esse é só o fundamento sobre o qual a vida de vocês vai ser edificada. E ele alerta a igreja, ele diz: porém, cada um veja como constrói. Esse veja é o mesmo veja que ele fala para a gente a respeito dos lírios do campo. Lembra que ele fala: vocês estão ansiosos? Vejam, observem os lírios do campo. E esse veja, no original, é um profundo observar. É um profundo, com atenção, com olhos fitos. É um estudo minucioso, é um estudo cuidadoso. Veja, tenha cuidado, seja intencional em como você constrói em cima do fundamento que está na sua vida já, que é Jesus. E essa construção são escolhas. Cada escolha, cada decisão, cada sim que você fala para Jesus é um tijolo que você coloca nesse alicerce. Cada não que você dá para o pecado e sim para a obediência é um pouco mais dessa construção que se edifica na sua vida.
E Paulo está dizendo, e essa é a responsabilidade de cada um, construir sobre o alicerce que é Cristo. Ele segue dizendo: ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém constrói sobre esse alicerce, o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Ele está dizendo, tem diferentes materiais que vocês podem usar para construir a vida de vocês. Ele dá alguns para a gente. Ele fala assim: olha, você tem um celeiro cheio de ouro, de prata e de pedras preciosas, mas você também tem um celeiro cheio de madeira, de feno, de palha. E cada um de vocês, seguindo a vida de vocês, em alguns momentos vão construir essas edificações com pedras preciosas, que são os sims que a gente dá para Deus, que são os sims da obediência, os nãos da obediência, o foco que a gente decide viver a nossa vida, a determinação de seguir Jesus em todo o tempo. Mas ele diz que esse outro material também está aí. Acontece que alguns construirão com feno, com palha e com madeira, mas ele diz que um dia o fogo refinador de Deus passará por essas edificações e ele vai testar que tipo de escolhas e construções nós fizemos para a nossa vida. Ele diz assim: se a obra que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Ele diz: o fogo testará a obra de cada um. O que implica em dizer que, a não ser que seja pelo fogo, é difícil você julgar a matéria. É como se esses materiais fossem muito semelhantes e você constrói sua vida em cima deles, mas somente Deus é mesmo que passa um fogo refinador e testa. Porque a pedra preciosa não vai ser consumida pelo fogo. A prata e o ouro, por mais que mudem o seu molde e o seu formato, são purificados e permanecem. Agora a madeira, o feno e a palha somem no meio de um fogo, são consumidos. E Paulo diz que o material com o qual nós construímos a nossa vida vai testificar naquele dia que tipo de vida nós vivemos. Ele está dizendo naquele encontro de 2 Coríntios 5, aquele dia em que nós receberemos a recompensa, e nós receberemos a recompensa das obras boas e das obras más. Paulo em 1 Coríntios usa outra linguagem para dizer que aquele encontro é o encontro refinador do fogo de Deus. Aquele encontro é o encontro que você tem com Ele, e Ele fala: filho, vamos ver a construção da sua vida, vamos ver as escolhas que você fez, vamos ver como você gastou o seu tempo, que decisões você fez para me amar. Vamos ver se elas foram pedra, ouro e prata, ou se elas foram madeira, feno e palha. E aí a obra de cada um se manifestará. Nessa passagem Paulo diz que se a obra de alguém se queimar, este sofrerá perda, prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Ele diz: talvez você até seja salvo, talvez você até seja poupado, mas nada vai restar senão cinzas. Mas para os sábios, para aqueles que fizeram da sua vida uma vida escondida em Jesus, e consultaram Jesus e amaram Jesus e disseram sim para o que Jesus dizia sim, disseram não para o que Jesus dizia não, aquele dia a recompensa deles vai ser abundante e vai ser de acordo com as suas escolhas. Essa é uma palavra confrontante, porque todos os dias você coloca uma pedrinha nessa edificação. Todos os dias você conclui um pouco mais da obra que você está edificando. E sabe, você está bem consciente, você nunca sabe quando é o último tijolo que você põe nessa construção.
Você nunca sabe quando foi o seu último sim para Jesus. Você nunca sabe quando vai ser seu último não para o pecado. Mas Paulo diz: cada um veja bem como constrói. Jesus, falando a respeito desse encontro, em Mateus 25, e esse encontro ele tem várias ramificações. Ele tem quando você é fiel ao seu chamado, fiel àquilo que Deus confia nas suas mãos, mas eu quero focar em um sim de sabedoria específico. Alguns teólogos discutem muito a respeito do que significa essa parábola, ou qual realmente é a correta interpretação dela, e a gente não precisa ficar aqui questionando os sês e o talvez, os poréns, mas a gente pode extrair uma mensagem simples dela, mas impactante. E em Mateus 25, Jesus está falando a respeito da vinda do Filho do Homem. Mateus 24, ele conclui o capítulo que os teólogos chamam de provavelmente o mais escatológico dos evangelhos sinóticos. Aquele que continha mais informações sobre a era que está por vir, sobre a segunda volta de Jesus, e o 25 é a continuação desse sermão. Esse número às vezes nos atrapalha, a gente acha que mudou totalmente o cenário, mas na mesma conversa do capítulo 24, Jesus começa dizendo para eles que o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. E ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Presta atenção que Jesus diz que os 2 grupos eram virgens. Os 2 grupos eram, digamos que, aceitas. Cumpriam uma etapa dessa jornada. Eu gosto muito de uma análise cultural, histórica, de que as virgens, elas eram as amigas da noiva, que celebravam com a noiva a chegada do seu noivo. Porque no mundo hebraico é diferente do nosso ocidental, onde o noivo fica ao pé do altar esperando a entrada da igreja. Na verdade é o contrário, é o noivo que é recebido pela noiva, e por isso nós temos figura de noiva à espera do nosso noivo. E esse contexto é o mesmo, as amigas, as virgens estão todas ansiosas, esperando pela chegada do noivo. E elas eram virgens, elas eram puras. Porém Jesus diz que algumas eram sensatas e outras eram tolas, insensatas. E aí, o versículo 5 diz que o noivo demorou e todas começaram a cochilar e dormiram. Acho interessante que Jesus nessa parábola ele não repreende elas por dormirem. Ele realmente não as repreende porque parece que está demorando a volta do noivo. Parece que se prolonga a vinda dele. A gente escuta a história da vinda dele há séculos. Todas as gerações ansiosamente esperam que nos seus dias o noivo volte. E elas descansaram, acabaram dormindo, e Jesus não tem um problema com o sono delas. Jesus não tem problema com o descanso delas aqui. O problema é que à meia-noite, porém, ouve-se um grito que diz: o noivo está aí, o noivo chegou. Saí ao encontro dele. O noivo está chegando, virgens, saiam para receber ele que vem para encontrar sua noiva, saiam. Mas é meia-noite, a noite é escura. Não é iluminada essa cidade como é a americana. Não é iluminado os dias de Jesus como são os nossos dias. O grito se ouvia lá de longe de que o noivo estava chegando, mas uma tremenda escuridão pairava sobre o horizonte. E as noivas precisavam ir receber o noivo. Mas tinha um problema.
As insensatas diziam para as prudentes: dá um pouco de azeite para que a gente possa ligar a nossa lamparina, porque ela está se apagando. A gente coloca fogo e o fogo acende, mas logo ele se apaga. A gente está sem azeite. A gente não tem como ir receber o noivo. Nós não temos como ir preparar o caminho para que ele trilhe e chegue até a sua noiva. E as prudentes respondem: não, porque se eu te der do meu azeite, talvez não haja suficiente para nós e nem para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite, comprai-o para vós. As sábias sabiam onde encontrar azeite. Ela sabia que se ela gastasse energia, tornasse disso um foco, se ela gastasse e tomasse decisões intencionais de adquirir azeite para sua lamparina, qualquer uma podia encontrar. Qualquer uma das virgens podia ter acesso a esse azeite. Era só ir lá. Era só dedicar o tempo para isso. Era só focar. Era só dizer sim. Era só querer. Era só sacrificar outras coisas. Era só dizer não para algumas outras coisas e tornar essa a prioridade. Vocês querem azeite? Ele está bem ali, como se fosse o próprio Espírito Santo. Ele está ali. Vão, peguem azeite, gastem tempo, dediquem-se para cultivar o fogo na vida de vocês. Vai buscar azeite para que o fogo não se apague na vida de vocês. Porque o que eu cultivei, não tenho como dividir. O que eu cultivei, não tenho como passar para você. E aí, assim que elas saíram para adquirir o azeite e comprá-lo, o noivo chega. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responde: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Alguns teólogos reinterpretam essa passagem como se fosse o povo judeu, as 5 tolas, aquelas que não receberam Jesus como Messias, e as 5 virgens inteligentes, sensatas, aqueles que receberam Jesus como Messias. Mas o princípio que eu quero extrair com vocês aqui é o princípio do azeite. É o fato de que cada um de nós precisa conservar para si intimidade com Jesus. Cada um de nós individualmente aparecerá diante do tribunal de Cristo naquele dia e prestaremos contas das escolhas que nós fizemos. Naquele dia o azeite que você guardou vai ser necessário. Naquele dia, tempo com Jesus, conhecer a voz do noivo, conhecer os propósitos e o coração de Deus vai ser importante. Naquele encontro, o pastor não pode fazer por você, sua esposa não pode fazer por você, seu marido não pode fazer nada por você. Aquele dia é você e Jesus. E a parábola das 10 virgens, ela grita para nós: sejam sensatos enquanto há tempo, guardem azeite. Cultivem uma vida de intimidade com Jesus. Cultivem uma vida de sim para as coisas de Deus e não para as coisas do mundo. Não sejam tolas. Não acreditem que o noivo tardará. Não achem que ele não virá. Ele vem. Mas quando a voz gritar: eis o noivo, não dá mais tempo de guardar azeite. Não dá mais tempo de voltar e fazer outras escolhas. O que foi construído, foi construído. Agora o que resta é o fogo refinador de Deus. O que importa é se você tem fogo e azeite na lamparina para a chegada do noivo. Essa é uma mensagem individual nessa noite. É uma resposta que nós precisamos dar para Jesus após essa conferência. A conferência acaba amanhã de manhã, mas segunda, terça, quarta, para os próximos meses e anos da sua vida. Paulo diz: veja cada um como você constrói a sua vida.
E é uma conferência de adoração. Sim. Mas os nossos ministérios, como alguns teólogos também veem ser o óleo, só pode ser alimentado pela presença de Deus. Somente o Espírito Santo pode soprar e trazer fogo sobre a nossa vida. E ai de nós se esse fogo nos consumir. Ai de nós se esse fogo nos consumir. Então, essa noite, eu sinto desde o momento que eu subi na plataforma que o Senhor quer nos levar a níveis mais profundos de intimidade com Ele. Nós não precisamos viver na mesmice, nós não precisamos viver nas águas rasas do reino de Deus. Nós não precisamos interromper a construção por falta de material. Nós não precisamos substituir por escolhas tolas. Nessa noite é uma noite de repriorizar a sua vida. Cada um de nós, eu sei quais são as minhas coisas que eu preciso mudar. Eu sei as coisas que produzem azeite, e eu sei aquelas que não têm produzido na minha vida. E eu, confrontado pela palavra de Deus, preciso nessa noite falar: Jesus, me encontra sábio nessa hora. Olha para mim e me ajuda a dar respostas certas, escolhas certas. Que cada escolha da minha vida seja como aquele que guardou mais uma gotinha de azeite, como aquele que foi espremido, como aquele que passou pelo lagar, como aquela fruta da oliveira que, espremida, guardou um pouquinho mais de intimidade com Jesus. E nós vamos encerrar assim. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, fechassem os olhos e falassem com Jesus. Jesus, nós estamos com saudades de Ti. Nosso coração anseia pelo dia da manifestação do Filho de Deus. Perdoa-nos se ao longo da nossa vida nós esquecemos daquele encontro. Perdoa se no meio da correria da vida, do ministério, do ativismo, nós tiramos os olhos daquele encontro que nós teremos individualmente contigo. Perdoa-nos quando colocamos as obras do ministério e colocamos as obras terrenas como pedrinhas e tijolos do nosso relacionamento contigo, quando tudo que o Senhor precisava era do nosso coração. Perdoa-nos, Deus, se ao longo da nossa caminhada nós construímos com madeira, com feno e com palha. Senhor, a minha oração é que nós sejamos prudentes no construir das nossas vidas. A minha oração é que o fruto de 70, 80, 90 anos bem vividos na terra sejam intimidade com Jesus. Que nós não precisamos esperar a era vindoura para te conhecer, nós podemos te conhecer agora. Nós queremos te conhecer agora. Assim como a parábola das 10 virgens, eu te peço nessa noite, gera intimidade com Jesus nos nossos corações. Ajuda-nos, Pai, a edificar as nossas vidas no secreto. Ajuda-nos, Deus, a edificar uma vida distante dos olhos dos homens, mas bem presente diante dos teus olhos. Para alguns de nós, isso vai exigir alguns nãos que a gente tem que dar a partir de hoje. Não vai dar mais para continuar assim. Não vai dar mais
para negociar essa área da nossa vida. Para outros é dizer sim para o convite de Deus, o convite de confiar, o convite de se entregar. Para todos nós significa um pouco mais de oração, um pouco mais do lugar secreto, um pouco mais de entrega, um pouco mais de azeite nas nossas lâmpadas. Pai, eu te peço por paixão por Jesus nessa noite. Gera paixão por Jesus, produz paixão por Jesus, produz desejo de gastar tempo contigo, produz desejo de passar horas na tua presença, produz o sim no nosso coração que sozinhos a gente não consegue, produz o sim da obediência que tanto queremos dar e parece difícil no ato, na hora que somos confrontados com a nossa carne. Vem, Espírito Santo, nessa noite, abre os olhos espirituais de cada um de nós, analisa a nossa vida, Jesus, sonda os nossos dias e as nossas escolhas, destaca agora mesmo para cada um de nós as obras que nós temos tido, os materiais com os quais temos construído, e nessa noite gera em nós uma mudança nas áreas que precisamos mudar. Atrai-nos para o lugar secreto, encontra-nos como noivas prudentes, que na vinda e na aparição do seu Filho, Deus, nós estejamos prontos, como aqueles que conservaram paixão por Jesus, como aqueles que não confundirão o dia do seu retorno, como aqueles que não se enganarão com outras vozes dizendo ser um noivo, como aqueles que estarão prontos, firmados, apaixonados, vivendo em chamas. As mentiras que dizem que o fogo era para os anos passados silenciem. Nós podemos arder por Jesus 10, 15, 20, 30 anos após a nossa conversão. Nós não precisamos trocar paixão por Jesus por intelecto teológico. Nós podemos arder em meio aos anos, nós podemos queimar em meio aos anos. Vem, Jesus, encontra-nos onde nós estamos. Hoje de manhã a Amy falou a respeito do fato de Deus estar trazendo o primeiro mandamento de volta para o centro da igreja. E enquanto eu estou aqui orando, não me sai da mente o fato de que alguns de nós, algum tempinho atrás, não faz muito tempo, e nós sabemos disso, ninguém precisa nem nos dizer, a paixão por Jesus era um pouco mais intensa, a busca era um pouco mais intensa, a paixão era um pouco mais entregue, a oração fazia mais sentido, gastar tempo com Jesus era prioridade, e em prol de amadurecimento, nós temos chamado isso de amadurecimento, o fogo tem sido perdendo a força, a brasa está viva ainda, ela está um pouquinho mais fraca, ela está um pouquinho menos vermelha, e o Senhor quer soprar o fogo dele sobre você nessa noite. Alguns de vocês Deus está chamando para mudanças radicais de entrega que você talvez chegou até a pensar, deve ser coisa da minha cabeça. Alguns de nós começamos esse ano dizendo: Deus, esse é o ano que eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer.
A gente está quase entrando em dezembro, e a gente pode redimir estes últimos 11 meses que passaram. Alguns de nós talvez não tenham sido tolos, não tenham sido insensato, mas não tenham gastado tempo com aquele que é a fonte do azeite. E nessa noite, como eu disse, é uma mensagem individual. Eu quero abrir um momento em que a gente possa responder para Jesus e nos posicionar como aqueles que querem paixão no nosso coração, como aqueles que querem produzir azeite de intimidade. E talvez Jesus está convidando você para um nível um pouco mais intenso de encontro com Ele. E se você é essa pessoa, eu quero que você venha até a frente e nós vamos orar juntos. Você não precisa ter vergonha, mas você sente: Jesus, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Tem algumas decisões que talvez não foram as mais sensatas, mas eu quero mudar hoje algumas das escolhas que eu tenho feito. E eu quero que o Senhor me conte como a sábia. Eu quero ser sábio aos teus olhos. Eu quero que naquele dia a minha recompensa seja ouro, prata e pedras preciosas. Eu quero que o construtor da minha vida olhe para mim e me chame de servo bom e fiel, que disse sim para as coisas sensatas e disse não para aquelas que eu dizia não, diz o Senhor. Para alguns de vocês, Jesus vai destacar um período de jejum um pouco mais intenso. Tem alguns de vocês aqui que nos anos iniciais da sua conversão, você jejuava um monte, você tinha força para jejuar, e de repente os anos passaram e o jejum virou sinônimo de um cristianismo do primeiro amor. Jesus está trazendo de volta para a realidade da sua vida. Alguns de vocês, Jesus vai levar de novo para o tempo que você passava 30, 40 minutos, 1 hora com Ele por dia, e você se sente seco. É como se a sua vida fosse agora uma terra árida, e você fala: mas eu não sinto, meu coração não se move, eu não ouço a sua voz, eu não sinto emoção. Ele vai te levar de volta para o lugar de encontro, para o lugar de fascínio, o lugar do choro, da lágrima, do quebrantamento. Vem, Espírito Santo, nessa noite. Nós dizemos sim ao convite de gastar as nossas vidas aos teus pés. Como foi dito hoje de manhã, nós dizemos sim ao convite de sermos Ana. Nós dizemos sim ao convite de sermos virgens sensatas. Nós dizemos sim ao convite de sermos construtores sábios. Nós dizemos sim a qualquer coisa que nos aproxime de Ti. Vem nessa noite, ajuda o nosso coração a dizer sim para Jesus.